E a dona Maria Ivone já está aqui com a gente, ó. Dona Maria Ivone da Silva, lá de Bauru, São Paulo. Olha aí, hein? Olha aí. Já aqui com a gente, já deixou o seu alô. Pode deixar o seu alô aqui, pessoal? Por favor, é isso que a gente até foi bom você na intervenção aí, para a gente poder passar pessoal. Se você quer participar, de repente, pastor, eu não quero participar, só quero deixar meu nome para o livro de oração. Você pode mandar pelo WhatsApp o seu nome, nós vamos colocar no livro de oração. Tá? Se você quiser participar, você pode participar pelo Facebook, você pode mandar sua mensagem. Se você quiser mandar um áudio ou vídeo pelo WhatsApp também, fique à vontade. Se de repente você tem uma dúvida, você quer saber mais sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus aqui na América e no Canadá, também você pode ligar, pode acessar o nosso Facebook, o nosso site, nós vamos responder para você. Já tem gente acessando. Marcos Oliveira, de Boston, dizendo, estamos aqui em Boston, hein? Você conhece, pastor? Conheço, um forte abraço, tá ligado aí, seja abençoado. E outra coisa, pastor, vai ser muito forte o que vai acontecer, e eu acredito também que sexta-feira vai ter a entrega das rosas ungidas, é isso? Isso, exatamente, aqui na cidade de Orlando. E depois, no domingo, ele estará em Boston. Ainda tem o presente do Bispo Josivaldo. Presente que o Bispo trouxe do Brasil, que eu não vou falar o que é. Agora eu quero saber. Eu não vou falar o que é. Será que aquele livro, aquela revista que eu vi ele mostrando no vídeo... Exato. Aí você já acabou com isso. Não. Mas tem outro. Final. São dois. São dois. Então o outro só que fica até o final. Exatamente. E aí, vou fazer assim. A pessoa que fizer aí postar para mais 10 pessoas, eu vou ver aqui, quem sabe eu falo para você o que é, então. Olha aí, até o final vamos ver se convence, hein? Eu queria também mandar, Carlos, o povo do Canadá. O pastor Cláudio, a esposa, que é o pastor responsável pelo Canadá agora, um beijo no coração do senhor. Queria mandar um beijo no coração também do nosso... É uma pessoa muito querida, ia falar pastor, não é, mas ele é como se fosse nosso, ajuda muito a obra de Deus no Canadá, que é o Francisco Pacheco e família. Um beijo no coração do senhor. E nós sabemos que o senhor está sempre curtindo, sempre participando. Tá? Um beijo no coração do senhor, da esposa, de toda a família. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O senhor pastor Munhoz, o senhor pastor Viana, vocês não estão deixando o bispo descansar e não está de férias aqui com a gente? Mas na obra não tem descanso, não. A obra não tem descanso. A obra de descansar é carregar saco de areia. Igreja Mundial é 24/7. Lógico. 24, porque, mas é a vida do pastor, né? Nós temos prazer em fazer o que a gente faz. A nossa vida, nós temos prazer em atender a ovelha, em orar pela ovelha, em jejuar, em fazer vigília, né, pastor? Verdade. Em subir monte. Nós várias vezes subimos um monte lá de Boston abaixo de zero. Abaixo de zero, de madrugada. 10 abaixo de zero. Levando o nome do povo. Com neve. Nós temos que dar vida pela ovelha, né? Não tem outro caminho. Jesus ensinou isso aí, o nosso líder apóstolo Valdemiro Santiago, da mesma fé, da mesma forma. Mas papo de igreja. Olha só que legal. Pastor Alan Viana sem o terno, gente, olha aí, difícil ver isso. Pastor David Munhoz sem o terno, olha aí, gente, estamos vendo ele aí, ó. Estamos esportes hoje, né? Tranquilo, aqui no calorzão, aqui todo mundo aqui sendo abençoado. Cláudio Azeredo, Silvia Luiza, Maria Ivone, Valdirene, Marcos Weymouth, Massachusetts, você ficou precisando do óculos. E muita gente curtindo. Ivan Melo, Gilmar Melo, Silvia Luiz, Cláudio Azeredo, Valdirene, Cíntia Santos. Massachusetts tá ligado todo. Mano, é isso aí. Da igreja, eu conheço esse povo todo aí, abençoado. Vou falar uma coisa pelo pessoal de Massachusetts agora, pastor Viana. Olha aí. O pastor Denis falou que eu podia. Olha aí. Nosso líder falou que eu podia. Isso é papo de igreja, vamos lá. O senhor tem 5 minutos para falar para a gente seu testemunho. O senhor fala com a gente, seu testemunho? 5 minutos? Ou menos. Olha, vamos contar testemunho. Como fala o apóstolo, sem resenha. Meu Deus. Olha, me pegaram. O pessoal lá de Massachusetts, vamos pegar, que eu não consigo, mas em nome do Senhor Jesus, vamos lá. Comecei a contar. Já começou a contar, não tem como resenhar. Na verdade, esse Deus é grandioso, é poderoso, e Ele tem a busca, né, pela nossa vida. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a ir à porta da igreja, a observar que tinha uma reunião ali naquela igreja, naquele ministério na época, mas a minha avó, ela sempre tentava levar os filhos, os netos, para a igreja. E cada filho tomou uma decisão, né? Você sabe como que acontece. Decide se vir ao mundo, se vir a outras coisas, e muito pouco tempo para Deus. E eu me lembro que eu fui com 9 anos de idade, eu ouvi uma mensagem, e essa mensagem impactou meu coração. Quando eu vi, eu já estava chorando. O senhor lembra que igreja é?
que igreja era na época? Acho que eu acredito que foi uma Assembleia de Deus lá no passado. Lá onde o senhor nasceu? Lá onde eu nasci, lá em Pernambuco. Que legal. E depois a minha mãe frequentava outro ministério que existia na época, Casa da Bênção, várias igrejas que ela frequentava, fazendo campanha em várias igrejas. Mas Deus não tem neto nem filho, nem neto, nem né? Não tem, salvação não tem placa de não igreja. Não tem placa de igreja. É. E aí, com tudo isso aí, comecei a ir para a igreja. Mas como cheguei à minha parte de adolescente, por ser muito rígido, algumas situações que ficaram naquela época, eu saí. E quando eu saí, eu fui para o mundo, né? Eu fui me divertir, assisti muito jogo de futebol, saí com os amigos. E aí aparece o que, pastor Denis? Bebidas, né? As coisas que o mundo oferece. Que o mundo oferece. E me afastou da presença de Deus. Mas porque esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, que me deu a segunda chance, a oportunidade, né, de rever aquilo que eu tinha deixado de viver, que era servir a Cristo. E aí eu voltei para a igreja mais uma vez. E voltando para a igreja, Deus foi mudando a minha história, a gente foi buscando, né, fazer os trabalhos na época na rua, nos hospitais, ali como adolescente ainda, jovem ainda. E Deus foi nos abençoando. Mas o mais forte disso é que minha mãe ainda não tinha tomado a decisão dela. Ela servia, né, na área de candomblé, parte cartomante, e eu era o único filho ali que estava buscando o caminho de Deus. E Deus foi mudando a minha história. E com isso... Mas o senhor teve que tomar iniciativa. Eu tive que tomar iniciativa. O Senhor tocou, através da palavra, a importância de ser pregada a palavra. O meu maior interesse em falar o meu testemunho, porque a palavra chegou até mim. E hoje, né, falando um papo de igreja, quantas igrejas estão impedidas de falar de Jesus? Quantos lugares estão impedidos de falar de Jesus? E chegou até mim. Ninguém ia imaginar que seria um pastor hoje, que ganha ovelhas, que faz o mesmo trabalho. E Deus vai e abre, né, a porta para a minha vida ser mudada. E nessa mudança, pastor, eu estava vivendo uma vida assim, com sacrifício, com lutas, e as pessoas falavam assim: olha, cadê o Deus que você serve? Você está vivendo uma situação financeira aí, uma tragédia financeira, vivendo aí, era trabalhando para comer. E abriu uma porta de ir para a Suíça, um pouco mais à frente na minha vida, por volta de 21 anos de idade. E quando eu fui lá, passando 15 dias que eu estava naquele lugar, o meu salário na época, em 2001, 2000 por ali, era de R$190. Uau! E o vale transporte custava R$40, né, que eu recebia, dava 230 o total. E eu servindo a Deus, Deus mudou a minha história. Quando chegou ali um rei da Arábia Saudita, precisava de funcionário na Suíça. E desses funcionários... Só um break, aqui é tudo ao vivo, passa aqui por baixo, a gente senta aqui. Chegou mais o Alan, né? Chegou aqui o outro pastor Alan, passou agora na frente da câmera. Valeu, ao vivo. E daqui a pouquinho o Bispo Osvaldo já vai estar... Segura só um minutinho, o Bispo já chegou aqui, tá? Dá mais 5 minutinhos, ele já vai estar aqui ao vivo com vocês. Desculpa, pastor. E aí, concluindo, Deus mudou minha vida. Porque às vezes as pessoas que estão numa situação adversa, não vê uma saída, não vê uma porta. E quando nós tomamos a decisão pela fé de acreditar da porta que Deus abre, que às vezes você nem imagina. Eu fui trabalhar naquele lugar que um rei estava precisando de 320 funcionários naquela época na Suíça para fazer um serviço. Eu decidi que eu queria pegar o trabalho que fosse mais escasso daquele lugar. E eu desacreditava, pastor, que ali eu iria prosperar, ia dar alguma coisa certa, porque as pessoas falavam outro idioma, árabe, e eu nem sabia quanto eu ia ganhar. Eu cheguei naquele lugar, eu vi talheres de ouro, eu vi muita gente naquele lugar ali, assim, abençoada, né, na área financeira. E o que acontece é que Deus abriu uma porta. Quando eu fui descobrir meu salário, eu fui entender que eu passei a ganhar de R$190, ganhar R$24 mil por mês. Mudou 100% a minha vida financeira. Pô, matemática aí muito superior, né? 100% é pouco, né? É pouco, né? É bem 100% mais. de Jesus, né, pastor? De Jesus. E aí o que aconteceu com a minha vida, pastor? Essa é a multiplicação de Jesus, né? É só Ele que faz. E aí foi mudando a minha vida, a minha história foi mudando. Até o momento de encontrar, mais uma vez, a mão de Jesus, quando eu decidi pelo caminho que eu fazia para o trabalho diariamente. Minha vida mudou financeira, minha vida, né? Em tudo foi mudando, com Cristo, com tudo. Eu andando num ambiente que eu fazia normal na Suíça, eu decidi um dia ir ligar, usar o telefone lá, acho que você já foi na Europa, né? E tem aquelas cabines de telefone. E eu fiz um outro caminho. Nesse outro percurso que eu fiz, chegou um homem gritando, chorando, me abraçando nos pés.
e chorando, eu não entendi. Eu conhecia aquele rapaz que era brasileiro, disse que ele estava indo se suicidar. Ele ia suicidar, só que ele falou assim com Deus: se por acaso o Senhor colocar um anjo, alguém no meu caminho que seja de Deus, eu não vou fazer isso. O Senhor quer eu vivo. O André, né, ele falou isso. E aí a mãe dele falava que eu era homem de Deus. Eu não era conhecido lá por meu nome que eu tenho, né? Eu era conhecido assim por homem de Deus, que a minha irmã ficou divulgando. Meu irmão é homem de Deus, meu irmão é homem de Deus. E aí ninguém chamava meu nome, chamava homem de Deus. E aí eu era simplesmente um membro da igreja, não tinha cargo nenhum, nada disso. E aquele homem que estava no meu caminho ali, que eu fui lançado no caminho dele também, fez a mudança de vida. Aquele homem não se suicidou, a vida dele mudou. Então tudo que Deus foi fazendo na minha vida, depois que eu decidi a servir a Deus, foi mudando radicalmente em tudo, no extremo, né? Em várias situações. Aonde que às vezes a gente se sente nessa situação? Nós não somos nada. Quem nos faz e coloca em direção, como falando papo de igreja aqui, é Deus. Às vezes você pode estar no futebol e ali você encontrar uma pessoa e ela ser transformada. Mas você pode estar num shopping, e assim tem sido. Mas que Deus não usa a vida do pastor, só do pastor, ou só de quem está na igreja, ou só de quem está no altar. Né? Eu creio que ele já usou a vida do Senhor, como usou a minha, como usou a do Senhor, do Bispo Oswaldo, em locais fora da igreja. Você está falando de Jesus, a pessoa sente o toque do Espírito Santo ali e começa até a procurar. Né? E às vezes ele usa muito mais fora da igreja, fora do altar, do que no próprio altar. Porque você passa a ser referência para as pessoas. Porque no altar a gente acaba sendo ali uma referência e falando a palavra de Deus, e todo mundo te vê ali como um homem de Deus, porque você já está no altar, é o lugar propício. Mas quando você está fora do altar, você realmente mostra que você é uma pessoa de Deus, e as pessoas passam a enxergar realmente o verdadeiro Deus. E infelizmente você sabe que muitos irmãos nossos, ele é crente dentro da igreja. Fora da igreja parece que ele tem vergonha de falar de Jesus. Então Deus não vai usar a vida dele. Porque Deus não gosta dos tímidos. Né? Deus não gosta daqueles que têm vergonha de falar dele. Então, às vezes a pessoa, pelo simples fato de Deus sentir que ela tem a vontade no coração de pregar, de levar a palavra de Deus, de orar pelas pessoas, Deus vai abençoar a vida dela, porque ela vai ser o quê? Um canal de bênção. Daqui a pouquinho, o bispo Josivaldo Batista, hein, pessoal? Vamos ter que buscar o bispo daqui a pouco. Já aqui ao vivo com vocês. Eu estava falando aqui, o senhor não estava ainda, pastor? Sexta-feira, dia 21 de julho, se você ver, assistir esse vídeo depois, 21 de julho, lógico, nós vamos repassar, mas estou falando da data aqui, sexta, dia 21 de julho, o bispo Josivaldo vai estar com a gente na sede aqui em Orlando, não é isso, pastor? Certamente, pastor. Dia 21 de julho, às 7h30, teremos ali na igreja um café, também para as pessoas que querem conversar com o bispo Josivaldo, dar um abraço nele, na família. Ele também estará fazendo a imposição de mãos. De 8 horas dará-se início ao culto, onde muitas pessoas serão abençoadas pelo poder de Deus. Milagres vão acontecer, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Você que mora aqui em Orlando, Miami ou na região, esteja presente nessa sexta-feira, 8 horas da noite, na nossa sede. A gente está localizado no 7901 da Kings Point Park e na suíte 22. Para quem conhece aqui Orlando, na Sand Lake, atrás do Racetrack, o posto de gasolina Racetrack, está localizada a Igreja Mundial do Poder de Deus. E no domingo, dia 23, 10 da manhã, é verdade? É isso, nessa mesma fé, vamos estar ali na Broadway, no 369 da Broadway, 10 horas da manhã, toda a equipe de fé já preparada para receber o senhor e o bispo Josivaldo. E olha, vai ser assim, muito especial. Então você precisa chegar a tempo para ter imposição de mãos, você receber tudo que vai acontecer ali, né, pastor? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, olha, não vai dar, eu vou chegar tarde. Não, tem que fazer um sacrifício e decidir estar ali. Então no 369 da Broadway de Everett, 10 horas da manhã, o bispo Josivaldo Batista e o pastor Denis Munhoz, juntamente com toda a equipe de fé. E você pode participar aqui, você pode mandar o seu nome pelo WhatsApp, se você quiser usar o Facebook, de repente se você quiser usar o e-mail também, ou quiser mandar um vídeo, um áudio, fique à vontade. Nós vamos colocar o nome de todas as pessoas que estão mandando aqui pelo Facebook, por todas as mídias sociais, nós vamos colocar o seu nome, nós vamos entregar ao bispo, o bispo vai orar por você. No final da nossa programação, o bispo vai orar e vai abençoar a sua vida. Mande seu nome para cá, se der tempo, às vezes até para participar ao vivo, eu não sei se é possível aí, mas tem o telefone da igreja, da sede, que é o 407-816-5000. 407-816-5000. Se você quiser, de repente, participar ao vivo,
você pode tentar ligar aqui, se for possível a gente vai atender, às vezes está congestionado, mas você pode participar, fazer sua pergunta, se você quiser fazer o seu pedido de oração também. É isso aí, né, Carlos? Muitas curtidas aqui na nossa página, aqui. Hoje o pessoal chegou junto mesmo. Olha aqui, tem a Cíntia Santo, deixa eu ver aqui, William Emanuel Bonfim, Luci Vasconcelos, quem mais? Ivan Melo, Gilmar Melo, Silvia Luiza, a Cirlei Nascimento, dizendo glória a Deus. Marcos, eu sou Ednair, esposa do Marcos, o pastor sabe que estou operado, ore por mim. Glória a Deus, vamos orar por você. Ela fez uma cirurgia esse final de semana e está melhorando. Eu tenho certeza, pastor, que ela já vai estar ali tocando vitória. Né? Abençoada já em nome de Jesus. Inclusive, o pastor também vão fazer caravana lá no Massachusetts. Tem caravana, a igreja de caravana. Inclusive, o pastor Toledo está empenhado ali na área de Plymouth, fazendo caravana pela manhã, para estar ali junto, né, todos nessa fé. E o pastor Cláudio, né, que também está nessa fé, fazendo trabalho em Framingham. Tem sido bênção. Um forte abraço para esse pessoal aí de Framingham. O pessoal ali que se sente saudade, você conhece o carinho que o pessoal tem pelo senhor ali. Um beijo no coração de todos aí. E também parece que está vindo o pessoal de Miami, já falou para o senhor, sim, né? Muitas pessoas de Miami vindo para participar dessa concentração com o bispo Josivaldo. Pessoas também de Jacksonville também vindo. Então, muita gente vindo participar dessa reunião, que será uma grande bênção nessa sexta-feira, às 8 horas da noite. É uma bênção, né? Porque eu me lembro até de uma passagem que a Bíblia fala que a sombra do apóstolo Paulo curava. O que isso quer dizer? Na minha concepção, é onde o homem de Deus vai, a bênção vai junto com ele. Lógico. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de aproveitar a bênção do bispo, né? A bênção está sempre lá, porque a bênção vem de Jesus, mas vem através dos pastores, da igreja. Lógico. E dessa vez vem o bispo Josivaldo, que ministério grandioso aí, conhecido. E você falava no começo, nós estávamos falando, até brincando, a gente estava batendo papo aqui. Mas vocês não deixam o bispo descansar. Mas o nosso descanso também é a pregação da palavra. Não sei, deve acontecer isso daí com vocês. Às vezes eu chego para ministrar o culto, isso, assim, fisicamente acabado, que é problema o dia inteiro, é problema administrativo, é viagem, é reunião, é isso, aquilo, um monte de coisa para a gente resolver. Então você chega no final do dia e fala, misericórdia, hoje eu não vou conseguir nem fazer o culto. Mas na hora que a gente coloca o pé no altar, muda tudo, porque lá é o Espírito Santo que dirige a nossa vida. Então muitas vezes eu entro no altar extremamente cansado pelas coisas do dia a dia, e depois de 2 horas e meia de curso, a gente se sente o quê? Renovado, você se sente descansado, mais leve. Amém. Glória a Deus. Agora, pastor Marques, como é que está a igreja lá de Orlando? O que tem acontecido lá? O pessoal está de férias, o pessoal está curtindo o verão? Porque Orlando, o pessoal vai à igreja? O pessoal gosta de ir à igreja aqui? Sim, com certeza. Orlando está uma bênção. Muitas pessoas novas na igreja, Deus tem enviado muitas famílias. Então o pastor Denis Munhoz estava conosco nesse domingo e foi uma reunião muito abençoada. Testemunho, pessoas contando milagre, cura. Deus tem abençoado grandiosamente essa obra, que é a obra que Deus colocou no nosso caminho, na nossa vida, justamente para alcançar tantas pessoas. E o engraçado, Carlos, se você perguntar, que as pessoas elas estão vindo das mais diversas formas. Por exemplo, tinha uma família no domingo agora que é do Brasil, são obreiros no Brasil, Santa Cecília. Vieram passear aqui, passar as férias, mas domingo de manhã estavam ali buscando a Deus na igreja. Não tira férias de Jesus. Não tira férias de Jesus. Esse que é meu ponto. Você perguntou, estão viajando? Sim, estão viajando, mas também estão buscando a Deus. Exatamente, esse que é meu ponto. Às vezes as pessoas perguntam lá no altar no Brasil, pessoas que estão vindo aqui para os Estados Unidos, perguntam, pastor, me dá o endereço da igreja lá que eu estou indo para Orlando, ou que eu estou indo para Nova York, eu estou indo para Boston, eu quero saber a igreja mais próxima para eu poder ir. Quer dizer, é muito legal, porque a unção do Brasil está aqui também. Porque a palavra fala, orar sem cessar, né? Como é que é isso, orar sem cessar? Você fica orando o tempo todo, pastor? Como é que é isso? Como é que vocês saberiam me explicar isso melhor? Orar sem cessar, como é que eu faço? Isso é fisicamente possível? Como é que é? O poder da oração, do orar sem cessar, eu acho que não é o ato de você dobrar o joelho ali, onde você estiver parado. Você, lógico, tem momentos que você dobra o joelho, que você clama, mas a oração, sabe, eu posso me falar uma coisa uma vez, e eu guardei essa imagem, ele falou, sabe que várias vezes eu perdi a vara de pescar? Eu falei, como você perdeu? Peraí, depois eu vou contar um negócio da vara de pescar que eu vi hoje aqui, vai ser forte. E o apóstolo falou, mas como você perdeu a vara de pescar? Ele falou, não, porque eu estava no barco, e de repente eu comecei a orar, e eu me desliguei quando eu estava pescando, e o peixe veio e levou. Quer dizer, a oração ela pode acontecer a qualquer momento.
Não é? Você não precisa necessariamente fechar o então, se eu estiver andando e falar com Deus, está valendo que eu estou orando. Às vezes você está orando em momentos assim que você nem espera. Comigo já aconteceu várias vezes, de repente uma pessoa passar por mim e eu senti vontade de abençoar aquela pessoa. De repente, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Certo. A pessoa passar por mim, eu senti que a pessoa está aflita, alguma coisa, você orar por essa pessoa. Okay. Você olhar para você orar por essa pessoa. Uma pessoa que você nunca viu, e ela também nunca te viu. Mas isso daí o que é? É o mover de Deus. A oração, ela é o canal entre o homem e Deus. Então a gente não pode abrir mão desse canal. A gente não pode, às vezes num momento difícil da vida da gente, infelizmente muitos pensam o contrário, né? Não está adiantando nada mesmo, estou me matando, né? Para quê? Aí é que a pessoa tem que insistir, aí é que a pessoa tem que se entregar e se voltar. E funciona o que o senhor está falando, pastor Lamarcos, pastor Denis, que a Bíblia diz assim, pregai a tempo e a fora de tempo, porque todo tempo, na verdade, era para pregar a palavra, falar de Jesus, independente se você está no almoço, se você está aí ou no jantar, se você está no hospital, onde você estiver, se você tem Jesus no coração, além de você ser um homem de oração, tudo que vai exalar de você, na verdade, é de Cristo, é do Espírito Santo. E aí acaba sendo falado. A gente, querendo ou não, a gente tenta deitar assim, fazer. O pastor Lênin mesmo, ele fala com outras pessoas, como ele acabou de falar aí, mas do nada o assunto gera na palavra de Deus. É o homem de Deus, né? O coração está sempre ligado com Deus, né? Algumas vezes eu ouvi de algumas pessoas assim, como assim Deus fala com você? Deus fala com você, você escuta a voz de Deus, você escuta no teu ouvido assim? Mas isso é estranho. Como é que pode? Você está ficando maluco na tua cabeça, não? Eu já ouvi isso várias vezes. Você já ouviu isso, pastor Marcos? Com certeza. É aquilo, né? A Bíblia diz pregar e viver. Quando você vive na presença de Deus, em todo tempo Deus está falando com a gente. Em tudo a gente ouve a voz de Deus. Porque a voz de Deus, não é só aquele fato. A pessoa às vezes cria na cabeça dela uma ilusão. Que Deus vai aparecer e vai falar, pastor Denis, e a pessoa vai se assustar, né? O pastor Alson. Isso que eu estou falando. Não, e não é isso não. Deus, ele fala no nosso coração das formas mais simples. Quantas vezes a gente está triste porque recebeu uma palavra negativa ou porque está enfrentando um momento difícil e lá no coração vem aquela certeza de que vai dar certo. Quantas vezes a gente pega algo para fazer e a gente fala, poxa, é impossível para mim fazer tal coisa. E de repente você se vê fazendo aquilo e você passa a ver no coração. E é a fé, né? Exatamente. Porque também a pessoa acha que o ato de orar, se você orar sem fé, não adianta. Não é o ato, é aquilo que eu falo, não é um ato físico. Eu dobrei meu joelho. A Bíblia fala, é firme firmamento naquilo que não se vê. Não se vê, é certeza das coisas que não se vê. Esse é o problema. Porque não é a pessoa falar, eu dobrei 20 vezes o joelho hoje, mas você fez com fé, você fez acreditando naquilo que você estava pedindo, naquilo que você acredita que você realmente estava pedindo aquilo a Deus e Deus ia atender o seu pedido? Olha, eu estou amando esse papo de igreja, eu vou até aproveitar com o pastor Marcos e vou soltar mais um aí que o pessoal tá. Mas deixa eu soltar da vara de pescar primeiro. Olha, que negócio. Vou soltar da vara de pescar primeiro. Gente, vocês não estão me vendo, eu posso falar e tal. Sabe o que aconteceu? Hoje eu cheguei aqui prontinho para trabalhar, eu vi o pessoal reunindo a vara de pescar, tudo bem, estavam me esperando, eu cheguei até quebrei o lance, acabei com a história da pescaria que ia rolar, mas vejam bem, os peixes daqui são muito mimados, gente. Os peixes daqui são muito mimados. Pastor Viana, o que o senhor estava usando para pescar hoje aqui? Eu estava pescando? Não, só é quando eu interrompi, né? Eu cheguei para cá, na verdade eu cheguei para acabar com a brincadeira, né? Porque eles estavam pensando, o cara está demorando, preso no trânsito, vamos matar o tempo. Cheguei, aí vocês não acreditam. É história de pescador. Eles estavam pescando com pão de forma. Que peixe mais mimado é esse? Criado a toque, né? Pelo amor de Deus, peixe criado na casa da avó. Gente, conta a sua história de pescador pra gente aí também, manda aí no Facebook. Não, mas pelo menos o Alan Marcos ele mostrou uma foto, né? Apareceu peixe na história dele, tem peixe mesmo. Mas ele tava com aquela peixaria no fundo? Como é que era? Essa história de Photoshop hoje em dia. Peixaria não peixe não existe. Olha, gente, pastor tem vida também, pastor brinca, pastor conversa. Pastor fica triste. Pastor fica triste. Porque às vezes a pessoa olha pra gente e fala assim,
pastor não tem problema nenhum. Super-homem. Com ele não acontece nada. Não, olha, nós enfrentamos muita dificuldade. Só que a diferença o que é? Nós não nos abatemos com a dificuldade. Nós sabemos que elas virão, nós sabemos que as lutas chegarão, que as perseguições chegarão, mas nós sabemos que quem luta por nós é Deus. Então a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. Com certeza. Mas você que acabou de se converter, você que vai se converter, que o Espírito Santo tocou no seu coração, tenha na sua cabeça o seguinte: em momento nenhum aqui a palavra de Deus, a Bíblia, estamos aqui sempre falando e estamos respaldados pela Bíblia. Em momento nenhum a Bíblia garante que o homem de Deus, a mulher de Deus vão ter um mar de rosas, que a vida vai ser uma maravilha, que nenhum problema vai acontecer, como está, que né? nada vão sofrer. Muito pelo contrário. Diz que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos ser injustiçados, nós vamos ser caluniados, etc. Mas ela garante que aquele que perseverar até o final, o que vai acontecer? Será salvo. Será. É essa a salvação, exatamente. Então, Então, o mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Olha, Glória a Deus, né? Glória a Deus. A Bíblia é poderosa mesmo. O melhor da Bíblia é que ela foi escrita por Deus, né? O nosso manual de instruções. O pessoal fala, mas a Bíblia foi escrita por homens, não sei o que lá. Ok. Eu acredito que foi escrita por homem, mas inspirada por Deus. Certo, pastor Vias? Inspirada por Deus. E naquele símbolo levantado que vocês estão aí, e estão escrevendo, não estão ao vivo aí, vou deixar um para vocês também. Houve um momento que Samuel, como nós estamos falando de escutar vozes, né, de escutar o que o Senhor está falando, há um momento que o homem chega a um princípio, né, de busca total com Deus, que o Senhor fala assim com ele. Porque Samuel, ele ainda jovem, foi escolhido, estava ali o profeta Eli, e foi chamado pelo nome de Samuel algumas vezes. E Samuel não entendia, porque ele ainda não tinha compreensão, não estava maduro o suficiente espiritualmente para entender que era Deus que estava chamando ele. E aí o próprio Eli fala: olha, vai lá, atende, falei-me aqui, porque é Deus que está falando com você. Porque o profeta já tinha uma intimidade. Então, quando você busca a Deus, as coisas de Deus, aí deixa de ser loucura, porque para o mundo é loucura o Evangelho. é lógico. Para o mundo é loucura. Mas é a história da fé. Né? Porque a pessoa, às vezes, principalmente isso acontece. Tem muitos intelectuais que são de Deus, mas tem muitos intelectuais também que falam: mas como é que você pode acreditar com um negócio desse? Isso não existe, isso é... Aí você tentar explicar para a pessoa o que é a fé é muito complicado. É verdade. É muito, porque a fé é aquela história, é em você. É em você. Tem gente que fala: eu tenho fé. Mas tem fé em quê? Em quem? Tem fé em Jesus. Esse é o ponto. Não, porque existe a fé em várias coisas. Até o ateu tem fé que não tem fé em nada. Exatamente isso mesmo. Não, tem fé, o cara tem fé às vezes numa conchinha do mar lá, que ele joga, sacode, onde cai força. É a fé dele, né? Mas a fé realmente é no Senhor Jesus, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é que ele fala: eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Não, é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que tem fé no Senhor Jesus, certamente chegará a Deus. Eu vou usar que a Sara, minha filha, esses dias, ela usou com o professor. Eu achei até sábio da parte Agora você vai ter que mandar um beijo para Sara. É um beijo para Sara, para Letícia, para a sogra, para todo mundo. Você sabia que o pastor tem sogra? Pastor tem sogra, sabia? Agora você quer lasanha quando chega em casa, hein? Ai. Cavando a macarronada. E olha aí. Como é que é o nome da sogra? Clemência. Dona Clemência, o pastor Viana está querendo uma lasanha, a senhora está vendo, né? Então, nessa fé, ela respondeu ao professor ali de ciências, que ele falando sobre o homem veio da evolução do macaco e tudo aquilo. Ela falou: mas quem disse isso? E ele respondeu: não, os homens estudaram e nós estudamos, nós acreditamos que é isso. Aí ela assim: então, e por que não de Deus? Porque não foi Deus que criou essa? Não, porque a Bíblia foi feita pelo homem. Assim, então, nós estamos no impasse. Ela falou: então estamos no impasse, porque eu acredito que eu vim de Deus, Deus que me formou e que me fez. Agora, se a sua tese, professor, disso aí, você tem como me explicar e tem certeza que eu vim mesmo do macaco? Ele falou: não posso te dar garantia disso, isso aqui é uma tese, né? Eu não posso te dar certeza que é isso aqui. Ela falou: então ficou os dois decidiram não tocar mais no assunto, não ir mais adiante. Quer dizer, ela com 11 anos de idade,
né, estava completando 12, decidiu dar uma resposta dessa. Que para mim, na verdade, é a direção, né? Porque quem... Deixa eu interromper um pouquinho, senhor. Nós estamos aqui ao vivo, são 7h57. Agora o vídeo vai bombar, hein? Quando chegou o nosso convidado de honra especial, Bispo Josivaldo. Da paz do Senhor, Bispo. Paz, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente, Bispo. Prazer todo nosso. E aí, Pastor Paz, tudo bem? O Bispo Josivaldo Batista, diretamente do Brasil. Bispo, eu ia falar para o senhor sentar aqui, mas o senhor vê que o estudo está tudo precário aqui. Tranquilo. Nós vamos ter que mexer tudo, o senhor vai sentar aqui, mas... Eu tinha falado, o senhor está aqui, vai ter 2 reuniões especiais, uma na sexta-feira e uma no domingo, e queria passar para o senhor a palavra, que o senhor quiser. O povo aqui dos Estados Unidos está assistindo o senhor, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil também, né? Gente, eu estou tendo a oportunidade aqui de conhecer o Bispo Josivaldo. Eu nunca tive em frente ao Bispo Josivaldo. Prazer, Bispo, estar aqui junto com o senhor. Esse aqui é o nosso programa Papo de Igreja que a gente faz, Bispo. Então, é uma coisa super descontraída, super prazer de ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo, Bispo. O prazer aqui é todo nosso aqui, estar aqui no meio de vocês aqui, com esse papo todo especial aí, né? De igreja, né? Papo de igreja, isso Eu aí. gostei do programa, vamos fazer um programa desse no Brasil, né? Olha aí. Obrigado. É seu, Bispo, é seu. Pode fazer. Obrigado. É seu. Pelo menos não tem, né? Lá no Brasil a gente não conhece nenhum ainda desse nível aí, papo de igreja. Eu queria, deixa eu ver se eu encontro aqui, falando sobre uma coisa que muita gente está vivendo nos dias de hoje, e é algo no Brasil, no mundo inteiro, né? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas têm vivido situações como essa, que nós vamos falar sobre ele aqui agora, mas não entende o porquê disso, porquê daquilo, porquê essa situação, né? E é sobre a tempestade. Eu tenho pregado muito sobre isso aí. E até eu falo muito nesse título aqui, que fala lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, aonde o título está escrito assim: Jesus acalma uma tempestade. Mas, numa revelação que Deus ele me deu, em cima dessa palavra, esse título era para estar escrito o seguinte: os discípulos do Senhor Jesus acalmaram uma tempestade. Era para ser esse título, mas não foi esse título. Mas não aconteceu isso. E por que não aconteceu isso? Por conta da ocasião, os discípulos não terem assumido a autoridade espiritual que Jesus, que Deus tinha dado para ele. Não é verdade? Porque se a gente observar o que está escrito aqui, diz assim, ó: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus estava dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Uau. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os montes e o mar lhe obedecem? Ou seja, qualquer situação dessa, com uma palavra, pode ter fim. Tempestade e tudo. Então, eu estava lendo essa mensagem, Deus mostrou o seguinte: tempestade todo mundo passa. Todos nós passamos, todos nós já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. E é interessante que a gente tem que entender que na nossa vida não vamos enfrentar só uma tempestade. Nós vamos enfrentar uma tempestade, daqui a pouco vem a bonança, e depois vai surgir uma nova tempestade. Bispo, então o senhor quer dizer que isso não é uma coisa que aconteceu só no tempo de Jesus, pode acontecer hoje de novo? Claro, nos dias de hoje, na vida de todo mundo, todos nós... E a tempestade não precisa ser uma chuva, que o senhor está dizendo, não, então? Essa tempestade é a situação, é o problema, é a dificuldade, é aquele momento difícil. Sabe aquele dia mal que você está vivendo, aquela época que você, poxa, estou numa fase que nada dá certo. Está dando certo, estou fazendo, correndo para lá, correndo para cá, mas está dando tudo errado. É uma tempestade. Ela vai ter fim.
Assim como uma tempestade ela vai vir no seu caminho, ela surge no nosso caminho, toda tempestade ela tem o seu fim. Qual é a chave para chegar no fim da tempestade, bispo? Vou chegar lá aqui agora. Beleza. Dentro dessa palavra aqui, para você entender. O que acontece? Toda tempestade tem o seu fim. Agora, a duração da tempestade vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada um de nós. Que requer a nossa fé, a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Voltando aqui para a palavra e respondendo aqui o irmão, os discípulos entraram com Jesus no barco e aí estava tudo tranquilo. Jesus foi descansar, foi dormir um pouco, e quando Jesus estava dormindo, aí sobreveio no mar uma tempestade. Tempestade essa que a cada momento estava piorando, a ponto dos discípulos ficarem ali apavorados, angustiados, desesperados, ficaram ali naquela situação. Não, a gente vai morrer, vai todo mundo, vamos acordar Jesus. Jesus, acorda, Senhor, acorda. Perecemos aqui, vamos perecer, tal, não sei o que. Acorda. Jesus, quando acordou, ele acordou meio chateado. Mas ele não acordou chateado, não foi porque tiraram o descanso dele. Não foi porque tiraram o sono dele. Ele acordou aborrecido, chateado e repreendeu severamente o discípulo, porque o discípulo não eram para deixar que aquela tempestade chegasse aonde chegou. Quer dizer, eles tinham autoridade. Exatamente. Não exerceram. E onde está essa resposta? Aqui, ó. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Com essa passagem aí, bispo? Mateus capítulo 8 e o trecho que fala sobre por que sois tímidos, homens de pequena fé, é aqui no versículo 26. Obrigado, bispo. No versículo 26. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quer dizer, Jesus quis dizer claramente que se eles abrissem a boca e dissessem, tempestade, cessa, acaba. Hoje a gente pode usar isso e usando claramente o nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendida essa tempestade, essa doença, esse problema financeiro, esse problema na família, tal, e ali vai ser repreendido. Mas isso com autoridade. A gente não pode ser tímido, a gente não pode olhar para o problema, para o dia mau, para a tempestade e a gente ficar acuado. Bispo, eu tenho uma pergunta. Eu fico pensando assim, quem é que nunca já pensou, parou para pensar nisso? Graças a Deus eu nasci no dia de hoje. Será que se eu estivesse lá na hora eu não ia pensar a mesma coisa? Mas isso aí é uma coisa que até nos dias de hoje, muitos pregadores, muitos de nós já vivemos isso. Então é comum, não é uma coisa absurda. Eu prego a palavra desde 93. Eu prego a palavra desde 93. Mas essa revelação em cima dessa mensagem eu vim ter agora uns 2, 3 meses para cá, irmão. Entendeu? E quantas tempestades eu já enfrentei, que já veio até o pensamento, não vai dar, entendeu? Agora já era, agora realmente acabou, agora está perdido, agora não tem mais jeito mesmo. Entendeu como é que é? Sim. Quantas vezes já vivemos situações como essa? Quantas vezes? Entendeu? Então, Deus, Ele mostra pra gente, todos nós vamos enfrentar tempestades, mas a duração da tempestade depende da gente. Acho que o senhor acabou de responder a nossa irmã Beatriz Lima, bispo. Ela está falando que está nessa fase ruim. A dona Valdirene também, dizendo que é uma bênção. O pastor Cláudio, da Glória a Deus, bispo, chegou, seja bem-vindo. O pessoal está ligado e acompanhando o que o senhor está falando, bispo. Eu normalmente eu sento aqui, assisto bastante, pergunto bastante aos pastores, porque a nossa ideia é essa. Eu estou fazendo assim o papel de representar a igreja, mas eu faço parte da igreja como vocês, e ao mesmo tempo eu tenho todas essas dúvidas também. Nada melhor que estar aqui com essa comissão, gente, aqui, ó. Você vê que é a mesma unção do nosso apóstolo, do Senhor, a nossa aqui, porque a gente não tinha ideia do que o senhor ia falar. Não. O que nós estamos falando aqui? Eu estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre achar que o pastor, o homem ou a mulher de Deus, que a vida é um mar de rosas, que nunca vai ter problema. Que é uma ideia errada. Fé. E tem todo mundo. E o interessante é que terça-feira, na reunião foi que nós pregamos em Lucas, né? Mesma passagem,
Não na dimensão que foi, mas nessa direção. E a conversa que vem de fé, e faz lembrar outro que eu vou deixar para o senhor também, que é um homem instruído na palavra, que diz aqui também, quando Pedro ele enfrenta uma tempestade, ele vê Jesus, acham que é fantasma, mas eles enfrentam também, ele enfrenta a tempestade. Por causa dessa tempestade, ele é repreendido também, quase na mesma situação que estão sendo repreendidos todos aqui. E aí, nessa outra mensagem, que fala sobre isso que você está dizendo aqui agora, o pastor está falando, é naquela parte que Jesus andou por sobre o mar. Né? Ali tem vários pontos que a gente pode observar. Uma que até recentemente o apóstolo estava meditando nisso também, que toda aquela situação foi por conta de os discípulos terem ido embora e ter deixado Jesus para trás. Tipo, a luz ficou para trás e os discípulos foram embora sem a luz. Quando se encontrou ali naquela situação, entendeu? Ficaram ali apavorados, angustiados e tal. E aí tem um detalhe aí também muito importante. Observamos o seguinte: quando Jesus vai se aproximando e vê aquele alvoroço, aquela situação toda, né? Aquele desespero ali dos discípulos, e aí os discípulos, aí Pedro, ele fala assim, aliás, Jesus ele fala, calma, tem um bom ano, sou eu, tal, não sei o quê, mas eles ainda em dúvida, não tinham certeza ainda. Aí Pedro fala, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. E ele desceu do barco e ele andou também sobre as águas. Tem vários pontos. Um ponto especial aí é, Jesus nunca chama alguém para que ela venha seguir ele, venha até ele e tenha a mesma vida que tinha anteriormente. A vida muda. A vida será outra. Ele não chama ninguém para continuar com a mesma vida que estava levando. Isso é um ponto. E um outro ponto é, enquanto Pedro ele estava olhando para Jesus, porque estava naquela, né? Ele mesmo, não sei o que, e olhando. Jesus disse, vem, desceu, começou a andar e olhando. Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as águas batendo nas suas pernas, ou seja, para a dificuldade, o problema, para isso, as palavras negativas. Quando você olha, deixa de olhar para Jesus e olha para o problema, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. É o que acontece na vida da pessoa. Foi a mesma coisa que aconteceu no barco. Eles estavam olhando para a tempestade e não estavam olhando que Jesus estava dentro do barco. Porque Jesus não ia afundar junto com eles, Jesus sendo filho de Deus, mas eles, ao invés de olhar para Jesus dentro do barco, estavam olhando para a tempestade, olhando para o problema. Você deixa de olhar para Jesus, para olhar para o problema, para a dificuldade, você começa a afundar, não vai mudar em nada na tua vida. Muita gente sendo abençoada aqui, Bispo. Verônica Degelman, Rafael Bispo fazendo comentário, Beatriz Lima, muita gente sendo abençoada no nosso papo. Né? Pessoal, nós estamos aqui interrompendo as férias do Bispo Josivaldo. Não, mas não é férias. Interrompendo as férias do Bispo Josivaldo. Bispo pastor não tem férias não, né? Tem férias mesmo. Ele passou aqui, bispo, entra aqui, bispo. Mas férias até que seria bom, né? Mas não dá não. Eu queria saber uma coisa. Hoje mesmo eu trabalhei muito, só pelo esse tal da internet que inventaram aí. Nunca mais para desligar. Nós só temos mais alguns minutos de programa. Eu tenho uma curiosidade para perguntar ao bispo. Minha curiosidade. Bispo, me falaram que o senhor é torcedor de um time aí muito fera. Qual seria esse time? Claro que é o Flamengo, o Sport. Isso, aí sim. Não tem igual no Brasil, né? Aí sim, olha aí. Estamos discutindo aqui. O pastor Orlando Santinha fanático. Santinha fanático. O Oswaldo é Flamengo. Deus me livre. Nada contra aí os tricolores aí, porque lá em casa, por exemplo, eu, meu pai e minha mãe. Eu, meu pai e meu irmão, 3 homens. Eu torço pelo Sport, meu pai pelo Santa e meu irmão pelo Náutico. É uma trinca. Sempre alguém feliz. A geração nova já está torcendo pelo Central também. A geração nova já torce pelo Central de Caruaru, né? Tem mais um agora lá. Qual que tá quebrando tudo lá agora, o novo lá? O Salgueiro? É o Salgueiro. É o Salgueiro. Os pontos são melhores. Decidiu até o turno, né? Chegou mas o melhor é o Sport. Mas quem ganhou foi o Sport. Tá vendo, gente? Bispo, pastor,
ovelha, todo mundo gosta de futebol. O bom de tudo é que a gente discute aqui entre irmãos e o papo vai sempre baseado na Bíblia, e a gente está aqui com a presença boa do pastor Denis Munhoz, nosso líder aqui nos Estados Unidos. Uma o bispo Josivaldo está reservando o bispo aqui. Ele já é a segunda vez que ele está aqui fazendo as reuniões, né, bispo? Isso é uma bênção, porque o bispo Josivaldo é um homem de Deus, é um homem que tem uma consideração muito grande, o apóstolo também, e ele está aqui para honrar a sua vida. Então essas duas reuniões muito importantes. Pastor Denis, o senhor falou que ia falar do presente agora no final para o pessoal. Então, bispo, eu falei que o senhor ia trazer o presente para distribuir aqui nas reuniões para o povo. Primeiro o bispo vai aonde? Vai em Orlando ou em Everett? Dia 21, sexta-feira agora em Orlando. Então daqui a 2 dias. Domingo em Everett. Quem está vendo o vídeo já passou, mas pode assistir a bênção. Isso, eu falei que o senhor ia trazer um presente para o povo. Uma revista, né? Uma revista e mais um CD. Glória a Deus. Especial que a gente vai entregar aí, vai dar de presente aí. Quem for vai receber, bispo? Com certeza, quem estiver lá vai receber. Ô, pessoal, não perde essa revista bênção, da não. igreja, né? Muito abençoada com o nosso apóstolo. Então primeiro vamos lá em Orlando. Primeiro Orlando, sexta-feira, na 7901 da Kings Point Park, a partir das 7h30, nós teremos ali a imposição de mãos e 8 horas dará início. Que hora abre a porta, pastor? Se eu chegar lá às 7 horas... 6 horas a igreja já vai estar aberta, esperando então beleza. todo o povo. Posso chegar lá, curtindo o ar-condicionado, tomar um cafezinho? Sim. Oh, beleza, tá bem. Aí depois a bênção com o bispo Josivaldo. Sai às 19h30, não é isso? Isso, 19h30 a imposição de mãos e depois 8 horas. Vamos fazer a imposição de mãos lá e vai ser uma bênção na vida de todos. E depois o senhor vai aonde, bispo? Depois? Eu acho que o pastor Viana sabe onde o senhor vai. Vai estar ali em Massachusetts, em Everett, em 369 da Broadway, 10 horas da manhã. A igreja já, 8 horas da manhã, já está ali aberta, com a equipe de obreiros. Peraí, 8 horas da manhã? Já vai estar aberta. Eu posso almoçar na igreja? Está aberto para isso na igreja, você vai almoçar lá. Muita bênção, muita palavra de Deus, vai ser forte. Vai sair cheio, Vai né? ser Cheio uma da palavra palavra, de o Deus. bispo Josivaldo vai ministrar e com a barriga cheia também. Vai ser um dia completo, né? Agora o povo da igreja mundial é bom. Eu não me lembro de nenhuma vez, nenhuma igreja que eu fui, que eu comi muito na saída, gente. Mas o povo de lá uma vez. Bom, rapaz. E o carinho que eles têm pela obra. Não que é só pela comida, não. O povo é bom, gente. Que bênção. Então, e Deus está honrando a vida do povo com a presença do bispo. Aqui, ó. Estive lá uma vez. As irmãs já estão confirmando aqui no Facebook. Aqui, ó. Tem café da manhã, vai ter café especial. Olha aí. Tá vendo? Dona Silvia, Dona Cirlei falando, vai ter café especial. Bispo, Dona Nara pedindo oração. Muitos pedindo oração. Gente, muita gente aqui. A gente está dando like. Você se considera curtir, perdão. Like para quem mora aqui nos Estados Unidos, tem a mesma coisa. Mas assim, considere abençoado aqui essa comissão aqui que a gente tem hoje aqui. Bispo, nosso líder Denis Munhoz, o pastor Alan Viana de Everett, o pastor Alan Max aqui de Orlando e o pastor Denis Munhoz. Nós temos que ir. Liberar o pessoal para jantar, né? Está dando horário, mas antes eu queria aproveitar, bispo, o senhor abençoar o povo. Se eu puder fazer a oração final aqui para vamos orar, da América, com certeza. E para abençoar a vida deles, abençoar a família e ressaltando, né? Não perca essa oportunidade. O bispo veio do Brasil para cá para abençoar a sua vida. Agora você tem que tomar iniciativa. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer mudar? Você precisa tomar iniciativa. O bispo veio do Brasil para cá para ministrar essas 2 reuniões. Agora a sua parte o bispo não pode fazer, é você que tem que fazer. Amém? Bispo, por favor, fique à vontade. Vamos orar? Vou pedir para que todos que estão aí acompanhando, levante a sua mão direita nesse momento, se tiver como fazer isso, e feche seus olhos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nesse momento, ó Espírito Santo, estamos na Tua presença e primeiramente, Pai, queremos pedir para o Senhor, para que o Senhor venha visitar a cada pessoa que acompanha esta palavra, esse programa. Que o Senhor venha tocar na vida deles, no coração. Que o Senhor venha dar a vitória em todas as áreas para eles. Venha curar, libertar, prosperar, restaurar. Que aquilo que eles estão precisando receber, que eles venham tomar posse, que eles venham receber para a honra e glória do Senhor. Visite o parente desta pessoa que está no hospital, no leito de dor, que ele seja tocado pelo Teu Espírito e receba o milagre para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, que o Senhor também venha abençoar essas 2 reuniões que iremos fazer, acompanhado de imposição de mãos, e todos que passarem pela imposição de mãos nesta sexta-feira às 19h30 e também neste domingo às 10 da manhã, que sejam
abundantemente abençoados pelo teu poder. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém, diga glória a Deus. Amém. O nódulo sumiu, apóstolo. Desapareceu o caroço. Levantou o paralítico aí? Olha lá, levantou o paralítico, igreja. Olha lá o povo feliz, ó. Graças a Deus, estou enxergando limpinho. Eu não faço milagre, meu Deus faz milagre, eu estou mostrando para vocês.